Muito bem, vamos lá. Por que a masculinidade da internet não funciona na vida real? Eu tenho uma... Como é que é a palavra? Uma suspeita. Simbora, vamos aqui no canal Diário do Homem Comum. Olha que nome aí, rapaz. E simbora. A masculinidade da internet, essa que viraliza em cortes de podcast, em frases feitas por coach de autoajuda, com o microfone no queixo, peito estufado, é uma masculinidade performada. Ela é idealizada e também é mercantilizada. E por que ela é idealizada? Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Porque ela não é real. Ela está no campo da imaginação. Então é uma narrativa sobre o homem como um projeto de sucesso individual, construído em cima de 3 pilares: disciplina, controle e poder também. Então ela vai te ensinar... Pior que tem esse papo da disciplina, né? Se você acordar às 5 da manhã... que o homem se prova através do acúmulo de dinheiro, de mulheres, de músculo, de seguidores, né? Então é o homem que resolve tudo sozinho, no silêncio, com postura de CEO de empresa. Mas, Léo, como é que ela é do Aí tu conhece qualquer CEO de empresa e eles vivem no modo foda-se. imaginário? Se tudo que você falou agora existe, se esse perfil de homem existe, né? Exatamente como você descreveu. Sim, existe. Mas quantos são comparado ao número de homens que a gente tem, por exemplo, só aí no seu município, só aí no seu estado? Ou melhor, fazer um recorte melhor, só na rua onde você mora, quantos anos desse você conhece? Então ela é idealizada, ela não é uma parada real. Quer dizer, ela é real, mas ela não é comum. Aqui, esse papo aqui... Isso é o que é pior. Vamos entrar no assunto aqui, né? Esse manual de instruções que esses coaches dão sobre a postura masculina do homem de sucesso, por que ele funciona de modo tóxico, mas ele é atrativo? É porque, olha só, imagina só, o homem de sucesso deve ser um homem que ganha dinheiro. E a gente sabe que no mundo real a gente não ganha dinheiro só porque quer, né? O capitalismo é desgraçado. Às vezes você tem tudo que você precisa para ganhar uma grana legal, mas o mercado de trabalho simplesmente te fode. Outras pessoas te fodem, literalmente. O seu chefe só não tá afim de te pagar mais, né? Mas olha como é sedutor que a solução seja só ganhar mais dinheiro. Então, tiram da sua cabeça que você deve pensar nesses detalhes, o capitalismo, a falta de educação. Não, esquece tudo isso, é só você ganhar mais dinheiro, né? Então, simplifica de uma forma que, obviamente, coloca numa posição frágil, porque ganhar mais dinheiro não é tão simples assim. E para quem tá ao redor desse homem, inclusive mesmo que seja uma mulher desse homem, é benéfico também porque, se ele ganhar mais dinheiro, beleza. A gente sabe que dentro do capitalismo, grande parte dos problemas se resolve com dinheiro. Então é muito tentador pensar que a solução é simples. É só mais dinheiro. Mas ela não é tão simples assim. Porque ganhar mais dinheiro quando você não é bem nascido, ela passa um monte de coisas, né? O bem nascido basta ele ser filho de alguém. Pra gente falar desse homem comum, para fazer esse contraponto desse homem que é idealizado, que é mercantilizado. E aí quando a gente fala dessa masculinidade do homem comum, a gente está falando de uma masculinidade que é de sobrevivência antes de qualquer coisa. Então ela é moldada pela ausência do pai, ela é moldada da falta de tempo para o lazer, do medo de não ter o que comer amanhã. Então é nesse vazio que o homem comum aprende desde cedo a ser homem. Nessa prática, né? Não é... Isso que é pior, é que a gente desde cedo aprende, principalmente a gente que é periférico, coloca na nossa mente, por N meios, né? Seja porque é o que você aprende ao seu redor, o que você vê na TV, é a ideia de que a gente nasceu pra ser herói. Tá ligado? Você vê sua família passando dificuldades e você quer fazer algo pra ajudar. Só que você é tão incapaz, porque você é muito jovem, você não tem as qualificações que precisa pra ter um bom trabalho, que você sai no heroísmo de eu preciso encontrar algum trampo, eu preciso encontrar algum trabalho. E nessa do heroísmo, você aceita trabalhos ruins, que tem cargas horárias extenuantes, que exploram você, porque você precisa ser o herói. É dramático, né? É a prática da internet. Então ele vai segurar a bronca da casa, vai segurar o choro, vai segurar o estresse no trabalho. E dentro desse contexto, meu irmão, não dá pra filosofar, entendeu? Porque o gás acabou. O aluguel tá batendo na porta, e aí? O que vai fazer? Não tem dinheiro para pagar, entendeu? Então a distância entre essas duas masculinidades é estrutural. Enquanto uma é alienada pela estética do luxo, pelo mérito,
A outra é condicionada pela urgência da existência. Eu preciso sobreviver. O que eu vou fazer? É isso. Essa é a diferença da masculinidade da internet para a masculinidade da vida real. E não se trata de dizer que na favela, por exemplo, não tem reflexão ou afeto. Pelo contrário, tem reflexão, tem afeto. Só que o afeto ali, quando existe, ele é revolucionário, né? Não é esse afeto bonitinho que a gente vê na internet. A realidade da internet, na verdade, não é vida na internet, é uma projeção daquilo que a gente gostaria de ser, daquilo que a gente gostaria de ter. Só que esse afeto, que é revolucionário, ele é abafado por uma cultura de dureza forçada, de não demonstrar fraqueza, porque o mundo já te considera fraco por padrão, né? Então, por exemplo, você que mora na favela, você é um favelado, então já é fraqueza, tá vendo? Então, quando eu falo desse abafamento do afeto, é que existe afeto, só que esse afeto ele é de fato abafado porque ele não pode se mostrar fraco. Então, quer ver? Eu tenho certeza que para você que teve um pai presente, ou que é pai hoje, né, mas não consegue dizer eu te amo para o seu filho, não consegue dizer eu te amo para sua filha, ou até mesmo para sua companheira, eu tenho certeza que você consegue demonstrar afeto de outras formas, né? E como a gente mostra o amor de outras formas, se não usando palavras para nossa família. Chat, uma boa pergunta aqui. Vocês acreditam nesse negócio aí de linguagem do amor? Você lembra desse papo aí do linguagem do amor? Que algumas pessoas amam com serviços, atos de serviço, outras amam com palavra de afirmação. Esse negócio de fleumático, esses papos aí, vocês acreditam nisso? O que vocês acham? Os nossos amigos, estando presente da maneira que dá. Então a gente ali, o homem comum, ele demonstra amor, ainda que na ausência das palavras, comprando comida, tentando... Olha o comentário. Não, isso é papo de evangélico para vender livro para as mulheres. Olha lá, ó. Choco, acredito, ajudou muito no meu relacionamento. Aí, ó. Isso não funciona não, Choco. Esse negócio de linguagem do amor é astrologia. Jogar um futebol com o filho ali no tempinho que sobra no domingo, ajudando a mulher, ajudando entre aspas, tá bom? Mas ajudando a mulher a fazer aquilo que também é obrigação dele dentro de casa. Então, às vezes, o afeto não vem nas palavras, mas ele vem da maneira que está no comportamento desse homem, pô, que está o tempo todo nessa correria, tentando sobreviver e existir, e não deixar com que a sua família se perca, pereça. Então a distância entre essas duas masculinidades é estrutural, pô. Olha, eu acredito, mas acredito também que deve se observar como o outro gosta de ser amado. Boa, gostei dessa frase. E aí, enquanto o homem da internet, que é esse homem ideal e imaginário, né? Lê Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária e outros livros aí dessa linha, o homem comum vai ler o quê? Ele vai ler placa de ônibus, vai ler o boleto vencido, vai ver as entrelinhas de uma sociedade que acusa ele mesmo quando ele acerta. Um vai discutir masculinidade frágil, entendeu? E o outro vai tentar não ferir ninguém enquanto tenta sobreviver. E esse aqui é o homem real, pô, é o homem comum. Esse é o homem que você encontra no dia a dia. Esse provavelmente é o homem que você é enquanto você está tentando viver esse homem da internet. Não é uma crítica ao homem da internet, eu acho até que ele tem boas intenções, sabe? Só que ele fala, por exemplo, de riqueza numa perspectiva que é impossível, pô. Olha lá o comentário. Esse negócio de temperamentos é balela também. Não estamos mais na Grécia Antiga para dizer que alguém tem personalidade fleumática. Muito difícil. Só que eu acho, ó, analisando aqui friamente, cadê o nosso psicólogo do chat? Psico, se manifeste aí. Eu acho que talvez o que falte a muitos de nós seja uma sofisticação ou um refinamento, talvez. Ó, o psico chora. Cheguei na terapia, o psicólogo chora, Viola. Eu acho que talvez o que nos falte seja um refinamento da expressividade, tá ligado? Por que eu acho que algumas pessoas não conseguem expressar o amor de formas, não vou dizer convencionais, mas pelo menos de forma falada, com palavras? Porque talvez ela não tenha tido a chance de refinar, ou de lapidar isso. Você gostou do negócio? Então diga, gostei desse negócio. Você não gostou? Não gostei desse negócio. A gente tem uma cultura no Brasil, eu vejo isso muito presente em mães de crianças pequenas, que sabe aquela piada que a criança falou assim, ó, aí a mãe falou assim, ele pediu água. Eu acho que no Brasil a gente tem muito essa mania de tentar traduzir os sentimentos daqueles que a gente ama. Isso é bonitinho, mas à medida que você amadurece, isso às vezes permanece. Então, tipo,
Quantas vezes a gente de repente escutou nossa mãe falar assim: seu pai não foi grosseiro, mas ele não quis ser, não. Ali é o jeito dele dizer que se preocupa. Mas ele foi grosseiro, tá ligado? Então, a gente tem tanta essa passada de pano. A gente viu isso no Bolsonaro, metendo o Bolsonaro do nada, né? O Bolsonaro falava um absurdo, mas vinha a galera e falava assim: não, mas ele quis dizer outra coisa. Então, eu acho que às vezes, senhora, pode ser esse caminho aí. Ó, o Psico mandou aqui, ó. Eu diria que além da comunicação clara, falta atenção, porque as pessoas expressam amor que é pra elas, mas não na forma que realmente faz o outro se sentir amado. Fazer a partir do próprio ego é erro. Olha aí, ó, mandou aí, ó. Mandou a pio aí, chat. Olha, você está dizendo então que as pessoas não ficam ricas? Não é isso que eu estou dizendo. Estou tentando fazer você se lembrar do seu pai, da sua mãe, seus avós que trabalharam a vida inteira e para você sair de uma condição razoável para ir para uma um pouquinho melhor foi muito difícil. Ou talvez você ainda nem tenha conseguido sair dessa condição, né? Por quê? Porque na realidade é isso. É muito difícil, pô. No imaginário, no campo do ideal, na internet, é muito fácil, é só investir, pô. Olha, ó. Comunicação é a chave. Se ele comunica, quero você, morena, é o que funciona. E não foguinho na DM. Pera lá. Estão criticando o foguinho na DM agora? Que absurdo. Vixe. E é essa distância, né, entre esses dois homens, entre essas duas O foguinho na DM é a figura rupestre do nosso tempo, cara. masculinidades, porque eu vejo como duas. Tem gente que vê várias, eu vejo como duas masculinidades, tá bom? Então essa distância não é só de linguagem, ela é material também. Então a masculinidade que a internet discute, como já falei aqui, é uma projeção do que seria possível se não houvesse, por exemplo, fome, se não houvesse racismo, se não houvesse bala perdida, mãe solteira com 3 filhos nas costas, pai ausente por conta do trabalho. Então perceba que tudo isso que eu falei aqui, se não houvesse, são coisas que há. Por isso que a masculinidade da internet ela é imaginária, pô. Se nada disso existisse, a gente seria assim, shapeadão, tá vendo a gordura, bonitão, cabelo na régua e tal. Mas o problema é que a masculinidade da internet é basicamente pra homem, pros caras reclamar de mulher, né? Falar que não, você tá fudido assim porque as mulheres são assim assado. Falta... É triste, né? Porque esses canais de masculinidade, falta em muitos casos eles olharem pra si mesmo, né? O universo é sempre a mesma coisa, né? É sempre o homem falando, porra, eu não consigo namorar, uns caras que dizem que são perfeitos, né? Eu sou perfeito, mas eu não consigo arrumar uma namorada. É sempre o mesmo universo ali, né? Chega até a ser cansativo, de certo modo, pra pensar, né? Só que, mano, na realidade não dá tempo de cortar nem o cabelo, cara. A gente tenta sexta-feira marcar o barbeiro, mas às vezes não tem grana ou às vezes não tem nem tempo, né? E aí atrasa, a gente fica com cabelo grande, barba por fazer, tem que trabalhar desse jeito, porque é o tempo que a gente tem, pô, é o jeito que dá pra fazer. Só que o problema dessa masculinidade imaginária é que quando ela chega pro homem comum, como que ela vai chegar? Via TikTok, via Instagram, YouTube, e aí ela não vai encontrar nada que seja similar à realidade dela, ela vai encontrar culpa. Então o homem comum ele vai começar a se sentir fracassado, e não só socialmente, né, mas masculinamente, porque ele não performa como ele vê ali os coaches, né, falando como que é ser homem, o que é masculinidade. E aí vai entrar a crise de identidade, pô, porque o cara não vai... de pertencimento também. Cara, agora eu lembrei, né? O Pablo Marçal, olha que lembrança que ele me deu agora. Pablo Marçal falando nessas palestras dele que o homem que trai a esposa, como é? Que se ele não consegue ser fiel à esposa, ele não consegue ser fiel à empresa. CNPJ o casamento, meu irmão. Então a masculinidade da internet é um produto da sociedade do espetáculo. Já o do homem comum é o reflexo da sociedade da escassez. Esse é o homem comum, essa é a verdade. Se a gente for olhar para o Brasil e pensar os dados socioeconômicos, renda e tal, a gente vai ver qual é o salário do homem comum no Brasil e a gente vai ver que esse homem comum provavelmente passa ali dos 80% da população de homens, né? A realidade é essa. Então uma masculinidade é construída num palco e outra é construída no chão da vida, né? Na vida real. Até que as duas se olhem no espelho e percebam que elas precisam dialogar, não para se anular,
mas para que elas consigam se reconhecer, porque masculinidade real, masculinidade da internet, beleza, mas precisa juntar as duas coisas, né? Porque elas precisam se reconhecer. Afinal de contas, independente de serem dois modos de masculinidade, as duas são masculinidade. E aí sim a gente pode começar de uma masculinidade que seja real, que seja comum, que seja coletiva, uma que caiba, deixa eu ver, que caiba no corpo do homem que volta cansado pro trabalho, do trabalho, né? Que cria os filhos com diploma mesmo sem diploma, o homem que chora no banheiro e tal, mas que sempre volta para cuidar da família. E aí essa masculinidade que o homem comum conhece, ela não vem de livro. Porra, exatamente. Eu acho que talvez, cara. Eu realmente acredito que o futuro é diversidade. É tipo assim, quanto mais pessoas diversas falando sobre temas, melhor, porque a gente tem outros pontos de vista. Mas, porra, no campo da masculinidade é foda, porque todo mundo que se diz referência em falar de assuntos masculinos é só coach mesmo, né, cara? É só galera que vende curso disso de alguma forma, tá ligado? Porque não tem ninguém normal. Não tem ninguém normal. Não vem de mentoria, ela vem da rua, da marmita fria e tal. Vem da ausência de referência paterna, da necessidade de se tornar uma. É tipo um homem tendo que ser pai sem ter tido pai. É outra história, cara. É outra masculinidade. É outro mundo. E essa é a masculinidade real. Então, enquanto os influenciadores vendem a ideia do homem insensível ao sofrimento, blindado, rico e emocionalmente calculado, o homem comum está tentando não perder a paz com a pressão de pagar as contas, pô. Ele tá tendo... Isso aqui é pior. Agora eu lembrei de uma coisa aqui, chat, olha só. Tanto que um dos grandes discursos de venda para homens adultos hoje, dentro do universo coach, que aí consequentemente vão falar de Red Pill, essas paradas todas, né? É esse papo do blindar sua mente, tá ligado? Blindar a sua mente. Só que, honestamente, eu acho que isso é errado. Tá ligado? Eu acho que esse papo de blindar a mente é um tiro no pé. Porque o blindar a mente, segundo os que os caras pregam, mesmo sem querer, você tem que ouvir as críticas e ficar blindado. Só que eu acho que isso é perigoso. Porque o que eu vejo em geral, sabe o que acontece? Homens que se blindam com certos argumentos, com dois tipos de argumento. Então, o empresário, como é que ele se blinda? Ele chega pra qualquer um, critica ele e fala assim: você não sabe o que é pagar um imposto? Ainda que vários deles soneguem imposto. Então, se de fato você nunca foi um empresário, você de fato não sabe o que é pagar um imposto. Não é que você não sabe o que é pagar um imposto, né? Você não sabe o que é pagar um imposto nos moldes que um empresário paga. Só que eles usam isso como se fosse um qualificador para eles. Assim, olha o perigo que eu vou entrar agora. Como tem uma galera, ele falou aqui de pais, eu vou dar esse exemplo. A galera que manda o famoso você não é pai. Quando você for pai, você vai entender. E esta porra, no fim, é só uma blindagem pra essa pessoa não ser criticada, tá ligado? Como se somente pais pudessem ter alguma informação ou qualificação pra cuidar de criança. Psicólogo infantil foi de arrasta pra cima, professor, pedagogo, ninguém. Só pai, né, tá ligado? Então, eu acho que essas blindagens aí, elas são o problema. Porque elas impedem que esses homens, falando de homens, com que eles se desnudem de certo modo. Olha aí, eu sei que você que é homem vai ficar tudo lá ele, mas cara, olha como é massa quando você tem um brother seu, que você tem a chance de se abrir com ele e ele falar, porra, mano, isso aqui é foda mesmo, né? Porra, vocês trocam uma ideia ali. Eu acho que falta isso, cara. Esse papo da masculinidade, onde todo mundo só se fecha nesse ego, tá ligado? Onde ninguém tem fragilidade. A fragilidade, na verdade, ela é só uma fragilidade forçada que é, não, nós vamos ficar ricos, a nossa única fragilidade é não ser rico ainda. Não, cara, a nossa fragilidade é ser pobre. Não ter esse espaço pra abrir essas fragilidades é uma merda, porque aí cria esse monte de homem tentando performar virtude, masculinidade, virilidade, que ninguém aguenta, mano. É triste, porra. Essa que é a verdade? Essa é a verdade, tá ligado? Sabe quando você tá em casa assim, que a sua esposa grita, é barata, e você pensa assim, não quero matar barata nenhuma, não. Só que o universo másculo pede que você seja o homem, que você tenha que matar a barata, mas você tá lá tipo, foda-se essa barata, eu não quero saber dela. Que não perder a paz com a pressão de amar direito, né, e de não repetir os erros do próprio pai. Então eles vão dizer que o homem de verdade tem que acordar 5 da manhã, tomar banho gelado, aquele... Alô, meu esposo, troque esse botijão de gás aqui, você é o homem da casa, aí você tá só assim na sua mente. Eu não aguento.
Olha lá, ó. Quando tem barato eu falo, barrigão tá na lavanderia. Ai, que delícia o verão. É isso, eu não quero. Droga. Fala aí, chat, vamos lá. Coisas que vocês esperam que eu me faça. Vai lá, matar barata, que mais? Troca o botijão de gás. Que mais? Vamos lá. Coisas que o mundo espera. O chuveiro queimou. Droga, eu troquei chuveiro semana passada. Minha nossa, não sou moço. Ai, que doideira. Vamos lá, coisas que vocês esperam que seja coisa de homem. Homem faz o quê? Limpar o quintal? Como é que é? Trocar o pneu? Blá blá blá, né, cara? Trabalhar 14 horas por dia pra ser um milionário, quem sabe. Só que vamos lá. O homem comum já acorda, meu irmão, 4 horas da manhã, cara. Pega 2 ônibus lotados, enfrenta chefe abusivo, volta pra casa cansado. Olha lá, ó, trocar a resistência do chuveiro, trocar a lâmpada do chuveiro. Marceneiro, pedreiro, encanador, eletricista. Tudo isso, né? Porra, fazer churrasco, hein, chat? Fazer churrasco. Porra, mano. Não, porque o homem tem que acender a churrasqueira. Irmão, eu queria comprar esse churrasco pronto. Depois de mais de 14 horas, mano. Mas mesmo assim ele volta pra casa com um pão na mão pros filhos, ou ele vai voltar com 1 quilo de carne pra janta, né? Agora veio a lembrança meu pai, assim, tenho poucas lembranças dele, mas eu me lembro que ele chegava em casa, eu era bem novinho, assim, criança, até me emociona, porque realmente me veio agora essa lembrança, mas meu Fazer tudo que você não sabe fazer. Porra, é verdade. pai sempre chegava em casa com carne no final do dia pra fazer a janta. Esse é o homem comum, pô. Ele não vai chegar em casa no final do dia com 1 milhão na conta. Ele vai chegar Olha lá, ó. É homem que dirige em viagem. E já escutei gente reclamar disso aí. O descer com lixo. Nossa, descer com lixo. Esse do homem dirigir, eu já vi aí a galera reclamando mesmo. Pra mim, fazer churrasco é terapia. Ficar na frente do fogo com o chima só refletindo. Não, não gosto, não. Até porque churrasco tem sempre alguém falar assim, ih, vai queimar a carne, hein? Vai, vou torrar ela aqui. com 1 quilo de carne. E se a gente for pensar o valor que a carne tá hoje, o cara não chega nem com uma carne de segunda, né? Chega com uma carne de terceira. Mas ele chega, pô. Tá vendo o que é afeto? Ele volta pra casa, pô. Esse é o afeto do homem comum, pô. Então quem é mais homem se a gente for discutir essa masculinidade? Porque essa masculinidade da internet é produto. Já a masculinidade comum é sobrevivência, pô. E aí é esse tipo de discussão que eu tô tentando trazer aqui pro canal, que é essa masculinidade, que eu escolhi falar, pô, do homem comum. Olha lá, o Choco não gosta de nada. Aquele que não aparece nos cortes do podcast e tal, mas está presente quando o pai abraça um filho, quando o parceiro divide a dor com a parceira, quando o homem chora escondido, mas ainda assim ele precisa voltar pro trabalho, porque é isso, cara. Eu acho que ser homem não tem relação com performance, entendeu? Não é sobre performar em alto nível. Daqui a pouco a gente vai ter que ser homem em 3 minutos, pô. Se a gente for seguir a linha da internet, tudo é 3 minutos. Mas brincadeiras à parte, masculinidade é ser presente, né? Então, pro homem comum, Boa. a masculinidade é um ato de coragem. Porque se masculinidade é presença e presença é ato de coragem, logo masculinidade é um ato de coragem. E essa é a masculinidade que eu quero discutir aqui no Diário do Homem Comum. Então esse nome, inicialmente não era esse nome, né? Se você voltar alguns vídeos aí, você vai ver que era Diário do Homem Preto. Só que eu percebi, a partir de alguns comentários, que o preto não estava comunicando com a comunidade masculina. Eu também não tinha intenção de fazer com que fosse conteúdo para homens pretos. Era só o nome de Diário do Homem Preto, porque era eu falando sobre a minha perspectiva mais de masculinidade de uma forma geral. Então eu preferi mudar para Diário do Homem Comum, porque eu consigo falar com todo mundo, já não tinha intenção de racializar mesmo o canal, apesar de eu tocar nesse ponto algumas vezes. Mas é isso, né? Acho que falar de masculinidade é levar em... Mas assim, de qualquer maneira, como é que é o nome dele? Léo, né? Eu vi ele falando que o nome dele é Léo. De qualquer maneira, todas essas coisas perpassam por raça, cara. A masculinidade esperada de nós, pretos, ela é diferente, cara. Esperam de nós uma virilidade ainda mais extrema. Você sabe disso, tá ligado? De nós esperam mão na obra, tá ligado? Roçar o quintal, mexer no cimento. É isso que esperam de nós, os pretos. Quando a gente não performa isso, nos olham do tipo, lá ele, hein? A gente faz graça aqui, mas é verdade, pô, a gente sabe disso. Consideração o homem comum e não o homem do imaginário, né? Que é esse homem que a internet está tentando colocar na sua cabeça aí, cara. E cuidado, porque você pode entrar em depressão, você pode desenvolver problemas psicológicos tentando buscar algo que é totalmente inalcançável, inatingível. E eu não tô falando que não dá para ser rico, que não dá para ser bem sucedido. Tô falando que não é fácil. Principalmente se te ganhar na Mega Sena. Como costumam falar, beleza? Bom, eu sou o Léo Sobral, se inscreva aqui no canal se você quiser. Seja muito bem-vindo ao Diário do Homem Comum. Aí, ó, que bom. Ó, cara, gostei, ó. Vou dar um like aqui. Gostei. Sabe por quê? Eu acho que, pô, eu sempre fico falando aqui.
Quanto mais diversidade tiver na produção de conteúdo, melhor. Nós pretos produzindo conteúdo da internet, infelizmente, somos a minoria. Curiosamente, né? Os de referência aí, mas é isso. Se inscreva aqui também neste canal. Beijos e tchau. Obrigado.